Quantos estariam salvos se Cristo voltasse agora? Talvez você tenha sido surpreendido com a minha pergunta, por isso eu vou repeti-la. Você se acha salvo? Não sei qual foi sua resposta, mas se você ficou com dúvida, isso pode ter acontecido porque nós nos reconhecemos como pecadores, porque nós sabemos quem somos. Ninguém conhece melhor a cada um de nós do que nós mesmos. Mas a Bíblia fala algo extremamente interessante a respeito do assunto. Vamos ler na nossa Bíblia. Em João, capítulo 1, verso 29, nós lemos os seguintes dizeres. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta cena acontece logo antes do batismo de Jesus. Repare que no texto, João afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus e que ele tira o pecado do mundo. Naquele momento, Jesus havia tirado o pecado do mundo? Não. Ele retira o pecado do mundo na ocasião da sua morte, onde todos os pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Se Jesus já morreu em nosso lugar e nossos pecados já foram remidos, nós já somos salvos. Salvo pelo sangue de Cristo. Ao entender que somos salvos, nós precisamos deixar de viver como perdidos e passar a viver como salvos. O personagem bíblico Saulo era um homem terrível. Um pouco antes dele encontrar-se com Cristo na estrada de Damasco, ele havia ordenado o apedrejamento de Estevão. Mas depois de compreender que sua vida caminhava em direção contrária ao esperado de Deus, ele tomou a decisão de viver segundo a orientação de Deus. Paulo agora precisava ser diferente. As pessoas que antes conviviam com ele, ou antes que fugiam dele, precisavam olhar e ver um judeu, e não mais o romano. Para isso, Paulo precisou passar por uma mudança no seu estilo de vida. Começou a viver como judeu, a comer como um judeu, beber como um judeu e vestir-se como judeu. Ele comportava-se agora como um judeu e também precisava falar como um judeu. Paulo se tornou um legítimo judeu. Mas, no início, o povo judeu não o aceitou. Era difícil para o povo assimilar que aquele que antes era o seu perseguidor, agora fazia parte do seu povo. Em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 31, Paulo começa a descrever a mudança. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esta é a primeira motivação e talvez a grande motivação para a nossa mudança, fazer escolhas para a glória de Deus. Quando aceitamos o convite de Cristo para fazer parte do aprisco do Senhor, precisamos entender que não são os nossos desejos que devem motivar nossas escolhas, mas nossas escolhas devem ser motivadas para a glória de Deus. O lar de um cristão, ele precisa ser diferente. Paulo, depois de aceitar a Cristo, começou a mudar sua vida e da mesma forma, nós, e nossa casa precisa passar por uma transformação. Afinal, as pessoas devem notar mudança em nós. Paulo ainda continua trazendo instruções no verso 33 de 1 Coríntios capítulo 10. Fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o interesse de todos, para que todos sejam salvos. Esse texto ele precisa ser analisado por partes. Em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Aqui Paulo fala que no seu processo de mudança, ele buscava ser agradável com todos que estavam à sua volta. Faz parte do estilo de vida de um cristão ser agradável para com as pessoas que convivemos, gostando ou não você dela. Não busco os meus próprios interesses. Essa é a frase que deve causar um grande impacto sobre a nossa vida. Paulo diz que a sua mudança de estilo de vida não é buscando seus próprios interesses. Geralmente vejo muitas pessoas decidindo fazer uma reforma de saúde, mas infelizmente a grande motivação para a maioria é a presença de uma doença. Não acho que esta seja a melhor motivação. Segundo as palavras de Paulo, a mudança não deveria ser buscando nossos interesses e quando mudo por causa de uma doença, espero ser curado, se obedecer. Ou seja, o meu interesse falou mais alto.
Paulo encerra esse versículo dizendo que não é buscando os nossos próprios interesses, mas os interesses dos outros para que eles possam ser salvos. O mundo ele vive sem esperança, então temos que atender a sua necessidade. O mundo está doente, então temos que levar saúde para eles. Temos que atender suas necessidades, sendo que a maior delas é a salvação. Como família cristã, se buscarmos viver segundo o estilo de vida proposto por Deus, temos muito a contribuir para aqueles que estão sofrendo. Seremos os portadores das boas novas que eles precisam.